Ao longo da jornada da vida, nos encontramos imersos em um intricado emaranhado de interações humanas, onde as palavras ditas e as ações realizadas por outros têm o poder de despertar uma miríade de emoções dentro de nós. Por mais que busquemos manter uma visão otimista e positiva do mundo ao nosso redor, é inevitável confrontarmos situações em que nos vemos diante de indícios sutis de sentimentos como ódio e inveja, manifestados de forma clandestina e oculta. Nesses momentos, somos confrontados com o desafio de decifrar os sinais que se escondem por trás de sorrisos forçados, elogios vazios e críticas disfarçadas de conselhos benevolentes. É como se estivéssemos diante de um intricado quebra-cabeça emocional, no qual cada peça revela um aspecto diferente da psique humana, muitas vezes obscuro e intrincado. É nesse contexto complexo que entra em cena a filosofia estoica, uma antiga e poderosa escola de pensamento que nos convida a enfrentar os desafios da vida com coragem, serenidade e sabedoria. Fundamentada em princípios como a virtude, a razão e o autocontrole, o estoicismo oferece um guia prático para lidar com as vicissitudes do destino e as complexidades das relações interpessoais. Neste vídeo, embarcaremos em uma jornada de descoberta e reflexão, explorando os sinais reveladores de que alguém pode nutrir sentimentos de ódio e inveja em segredo, à luz dos ensinamentos estoicos. Ao compreendermos esses sinais e aprendermos a resposta adequada a cada um deles, estaremos dando passos significativos em direção a uma vida mais plena, serena e autêntica. Portanto, prepare-se para mergulhar nas profundezas da psique humana, guiado pelos sábios ensinamentos dos estoicos, e descobrir como podemos cultivar a nossa paz interior, mesmo diante das tempestades emocionais que a vida nos reserva. Juntos, exploraremos os caminhos da sabedoria antiga em busca de insights valiosos que nos ajudarão a trilhar o caminho da verdadeira realização e felicidade. Máscara de indiferença. Na tapeçaria complexa das interações humanas, muitas vezes nos deparamos com um sorriso desprovido de calor, o cumprimento desprovido de entusiasmo e a resposta vazia diante das nossas conquistas. Essa é a máscara de indiferença, um dos sinais reveladores de que alguém pode nutrir sentimentos de ódio e inveja em segredo, conforme nos ensinam os estoicos. Mas o que exatamente é essa máscara de indiferença? Como podemos compreendê-la à luz dos ensinamentos atemporais do estoicismo? Para os estoicos, a indiferença não é sinônimo de apatia ou frieza emocional, mas sim uma expressão de força interior e equilíbrio emocional. Imagine o cenário. Você compartilha uma conquista significativa com um amigo esperando um sorriso genuíno ou uma palavra de incentivo, mas em vez disso, recebe um olhar vazio e uma resposta monótona. Não há calor, não há alegria genuína em seu sucesso. Este é o momento em que a máscara de indiferença se revela. Para o verdadeiro estoico, essa reação não é motivo para abalar sua paz interior. Eles entendem que sua felicidade não deve depender da validação externa dos outros. Reconhecem que a máscara de indiferença usada pelo outro esconde uma turbulência interior, possivelmente inveja ou insatisfação com sua própria vida. Aqui reside a verdadeira força do estoico, permanecer inabalável diante das oscilações das opiniões e reações alheias. Eles compreendem que a validação externa é efêmera e inconstante e que a verdadeira fonte de alegria reside dentro de si mesmos. Marcos Aurelius, o grande imperador estoico, nos lembra: se você está perturbado por qualquer coisa externa, a dor não está na coisa em si, mas em sua estimativa dela, e isso você tem o poder de revogar a qualquer momento.
Essa é a essência da abordagem estoica à indiferença, não como falta de cuidado, mas como uma escolha deliberada de manter a paz interior, independentemente das circunstâncias externas. Na prática, um verdadeiro estoico responderia à máscara de indiferença dos outros não com ressentimento ou mágoa, mas com compreensão e foco interno em seu próprio caminho e virtude. Eles continuariam a celebrar suas conquistas, não pelo aplauso, mas pelo crescimento pessoal e realização que representam. Portanto, ao nos depararmos com a máscara de indiferença nos outros, que possamos lembrar do exemplo dos estoicos e encontrar nossa própria força interior. Que possamos cultivar uma paz que não seja abalada pelas opiniões alheias e uma alegria que brote do mais profundo de nossos seres. Assim, transformaremos a máscara de indiferença em uma oportunidade para crescimento e autoconhecimento, caminhando com firmeza em direção a uma vida mais autêntica e plena. Eco da insinceridade. No intricado tecido das interações humanas, muitas vezes nos deparamos com o eco vazio da insinceridade, aquele cumprimento desprovido de calor, o elogio desprovido de significado genuíno. Esses são os sinais sutis de que alguém pode nutrir sentimentos de ódio e inveja em segredo, como nos ensinam os filósofos estoicos. Mas o que exatamente é esse eco da insinceridade? Como podemos entender sua natureza à luz dos princípios atemporais do estoicismo? Para os estoicos, a sinceridade não é apenas uma virtude, mas uma expressão da integridade pessoal e da busca pela verdade. Imaginem esta cena. Você recebe parabéns por uma conquista recente, mas há algo na expressão do outro que não parece genuíno. Talvez seja o brilho falso nos olhos ou o tom monótono das palavras. Essa é a essência do eco da insinceridade. Para o verdadeiro estoico, no entanto, isso não abala sua confiança ou autoestima. Eles entendem que a verdadeira validação vem de dentro, não de elogios superficiais ou falsos. Reconhecem que a insinceridade do outro é um reflexo de sua própria falta de integridade, não um julgamento de seu próprio valor. Nas palavras do filósofo estoico Epicteto, preocupe-se apenas com seus próprios pensamentos e ações, pois são estes que você pode controlar. Isso nos lembra que a sinceridade é uma escolha pessoal, uma expressão de nossa própria integridade moral, independentemente das ações dos outros. Portanto, quando nos depararmos com o eco da insinceridade, devemos lembrar do exemplo dos estoicos e manter nossa própria integridade. Devemos encontrar valor em nossa própria sinceridade e não nos deixar abalar por elogios vazios ou cumprimentos superficiais. Ao cultivarmos uma sinceridade genuína em nossas próprias palavras e ações, estaremos seguindo os passos dos estoicos e vivendo de acordo com os princípios da virtude e da verdade. Assim, transformaremos o eco da insinceridade em uma oportunidade para crescermos em autenticidade e integridade, trilhando o caminho da realização pessoal e da verdadeira felicidade. Sombra do menosprezo. Dentro do emaranhado das relações humanas, encontramos ocasionalmente a sombra do menosprezo. Aquela crítica disfarçada de conselho, aquele desdém mascarado de opinião construtiva. Esses são os sinais reveladores de que alguém pode nutrir sentimentos de ódio e inveja em segredo, como nos ensinam os estoicos. Mas o que exatamente é essa sombra do menosprezo? Como podemos interpretá-la à luz dos ensinamentos profundos do estoicismo? Para os estoicos, a crítica e o menosprezo não devem abalar nossa convicção interior ou nos desviar do caminho da virtude. Imagine a seguinte cena. Você apresenta um projeto com todo o empenho e dedicação, mas em vez de receber reconhecimento, é confrontado com comentários que subestimam seus esforços e desvalorizam suas conquistas. Este é o momento em que a sombra do menosprezo se manifesta. No entanto,
Para o verdadeiro estoico, tais comentários não são motivo para desânimo ou ressentimento. Eles compreendem que a verdadeira medida de seu trabalho não está nas opiniões passageiras dos outros, mas sim na integridade e dedicação que investiram em suas ações. Marcos Aurelius, o grande imperador estoico, nos lembra: não deixe que a força das impressões em sua mente o leve a acreditar que elas sejam verdadeiras. Esta é a essência da abordagem estoica, à crítica e ao menosprezo. Manter-se firme em sua própria convicção interior, independentemente das opiniões alheias. Portanto, quando nos deparamos com a sombra do menosprezo, devemos lembrar do exemplo dos estoicos e permanecer inabaláveis em nossa integridade moral. Devemos reconhecer que tais comentários frequentemente refletem as próprias inseguranças e limitações daqueles que os proferem, não nosso próprio valor ou competência. Ao mantermos nossa fé em nossa própria capacidade e nos esforçarmos continuamente para viver de acordo com os princípios da virtude, estamos seguindo os passos dos estoicos e construindo uma fortaleza interior que não pode ser abalada pelas críticas ou pelo menosprezo dos outros. Assim, transformaremos a sombra do menosprezo em uma oportunidade para crescimento e fortalecimento pessoal, caminhando com confiança e determinação em direção a uma vida mais autêntica, plena e virtuosa. Ilusão de superioridade. No intricado palco das interações humanas, por vezes nos deparamos com a ilusão de superioridade, aquela atitude arrogante que busca se destacar às custas dos outros, aquela busca incessante por validação externa e reconhecimento. Estes são os sinais reveladores de que alguém pode nutrir sentimentos de ódio e inveja em segredo, como nos ensinam os filósofos estoicos. Mas o que exatamente é essa ilusão de superioridade? Como podemos compreendê-la à luz dos princípios atemporais do estoicismo? Para os estoicos, a verdadeira superioridade não reside em conquistas externas ou status social, mas sim na virtude e na qualidade do caráter. Imagine esta cena. Você faz parte de um grupo onde um novo membro entra e rapidamente tenta impor suas opiniões e ideias como superiores, menosprezando as contribuições dos outros. Esta é a manifestação da ilusão de superioridade. No entanto, para o verdadeiro estoico, tais atitudes não provocam inveja ou ressentimento, mas sim compaixão e compreensão. Eles reconhecem que a verdadeira superioridade vem da virtude e da integridade do caráter, não de conquistas externas ou reconhecimento superficial. Epicteto, o filósofo estoico, nos lembra: é impossível para um homem aprender o que ele pensa que já sabe. Esta frase ressalta a importância da humildade e da busca constante pelo conhecimento, em oposição à presunção e à arrogância. Portanto, quando nos deparamos com a ilusão de superioridade, devemos lembrar do exemplo dos estoicos e permanecer firmes em nossa própria virtude. Devemos compreender que a verdadeira grandeza não está em nos destacarmos dos outros, mas sim em contribuirmos de forma significativa para o bem comum e para o crescimento coletivo. Ao cultivarmos a humildade e a compaixão em nossas próprias vidas, estaremos seguindo os passos dos estoicos e vivendo de acordo com os princípios da verdadeira superioridade. Assim, transformaremos a ilusão de superioridade em uma oportunidade para crescermos em sabedoria e empatia, trilhando o caminho da verdadeira realização e excelência pessoal. Miragem de preocupação. Dentro do labirinto das relações humanas, muitas vezes nos deparamos com a miragem de preocupação, aquele conselho disfarçado de interesse genuíno, aquela atenção seletiva que esconde intenções obscuras. Estes são os sinais reveladores de que alguém pode nutrir sentimentos de ódio e inveja em segredo, conforme nos ensinam os filósofos estoicos.
Mas o que exatamente é essa miragem de preocupação? Como podemos interpretá-la à luz dos ensinamentos profundos do estoicismo? Para os estoicos, discernir entre preocupação genuína e manipulação sutil é essencial para manter a serenidade interior e a integridade pessoal. Mas o que exatamente é essa miragem de preocupação? Como podemos interpretá-la à luz dos ensinamentos profundos do estoicismo? Para os estoicos, discernir entre preocupação genuína e manipulação sutil é essencial para manter a serenidade interior e a integridade pessoal. Imagine esta cena. Você está prestes a iniciar um novo empreendimento e recebe uma enxurrada de conselhos e sugestões aparentemente bem intencionadas. No entanto, ao analisar mais de perto, percebe que alguns desses conselhos estão enraizados em interesses egoístas e manipuladores. Esta é a miragem de preocupação. Para o verdadeiro estoico, tais situações não geram ansiedade ou desconfiança, mas sim discernimento e autoconfiança. Eles entendem que a verdadeira preocupação se manifesta de maneira genuína e desinteressada, buscando o bem-estar do outro sem esperar nada em troca. Epicteto, o filósofo estoico, nos ensina: não te preocupes com as coisas que estão fora do teu controle. Esta frase nos lembra da importância de focar nossos esforços naquilo que podemos influenciar, em vez de nos deixarmos consumir por preocupações vãs e manipulações externas. Portanto, quando nos deparamos com a miragem de preocupação, devemos lembrar do exemplo dos estoicos e confiar em nossa própria capacidade de discernimento. Devemos aprender a separar o joio do trigo, identificando as verdadeiras intenções por trás das máscaras de preocupação falsa. Ao cultivarmos a autoconfiança e a clareza mental em nossas próprias vidas, estaremos seguindo os passos dos estoicos e vivendo de acordo com os princípios da sabedoria e da integridade. Assim, transformaremos a miragem de preocupação em uma oportunidade para fortalecer nossa resiliência emocional e navegar com confiança pelas águas turbulentas das relações interpessoais. Véu de exclusão. Dentro do intricado tecido social, nos deparamos com o véu de exclusão. Aquela barreira invisível que nos separa dos outros, aquela sensação de não pertencimento que obscurece a verdadeira essência da comunidade. Estes são os sinais reveladores de que alguém pode nutrir sentimentos de ódio e inveja em segredo, conforme nos ensinam os filósofos estoicos. Mas o que exatamente é esse véu de exclusão? Como podemos interpretá-lo à luz dos princípios profundos do estoicismo? Para os estoicos, transcender as fronteiras impostas pela exclusão requer uma compreensão profunda da humanidade compartilhada e da igualdade fundamental de todos os seres. Imagine esta cena. Você se esforça para se integrar a um grupo, mas constantemente se vê excluído de conversas e atividades, como se houvesse uma barreira invisível que o separa dos outros membros. Este é o véu de exclusão. No entanto, para o verdadeiro estoico, tais situações não geram ressentimento ou autocomiseração, mas sim empatia e compaixão. Eles entendem que a exclusão é muitas vezes resultado de inseguranças e preconceitos individuais, não de uma verdadeira falta de valor ou mérito. Epicteto, o filósofo estoico, nos ensina: todos os seres humanos são criaturas racionais e têm o mesmo potencial para a virtude. Esta afirmação ressalta a igualdade intrínseca de todos os seres humanos, independentemente de sua posição social ou status. Portanto, quando nos deparamos com o véu de exclusão, devemos lembrar do exemplo dos estoicos e cultivar a compaixão e a inclusão em nossas próprias vidas. Devemos buscar estender a mão aos que estão fora do círculo, reconhecendo sua humanidade compartilhada e valorizando suas contribuições únicas. Ao desafiar as fronteiras da exclusão e promover uma cultura de aceitação e inclusão, estaremos seguindo os passos dos estoicos e vivendo de acordo com os princípios da justiça e da igualdade.
Assim, transformaremos o véu de exclusão em uma oportunidade para construir pontes de entendimento e solidariedade, fortalecendo os laços que nos unem como uma comunidade humana. Rumor difamatório. Dentro do turbilhão das interações sociais, por vezes nos vemos confrontados com o rumor difamatório, aquela correnteza de palavras venenosas que busca minar nossa reputação e abalar nossa integridade. Estes são os sinais reveladores de que alguém pode nutrir sentimentos de ódio e inveja em segredo, como nos ensinam os filósofos estoicos. Mas o que exatamente é esse rumor difamatório? Como podemos interpretá-lo à luz dos princípios atemporais do estoicismo? Para os estoicos, enfrentar a difamação requer uma compreensão profunda da natureza transitória das opiniões alheias e uma confiança inabalável em nossa própria consciência. Imagine esta cena. Você se vê alvo de boatos maliciosos que mancham sua reputação e lançam dúvidas sobre sua integridade. Cada palavra difamatória parece ser uma pedra lançada contra sua honra, ameaçando minar a base de sua autoestima. Este é o rumor difamatório. No entanto, para o verdadeiro estoico, tais ataques não abalam sua serenidade interior ou sua autoconfiança. Eles entendem que a verdadeira medida de seu valor não está nas palavras destrutivas dos outros, mas sim em sua própria consciência e integridade. Epicteto, o filósofo estoico, nos ensina: o que te preocupa não é o evento em si, mas sim o julgamento que fazes dele. Esta afirmação ressalta a importância de cultivar uma mente tranquila e discernimento claro diante das adversidades da difamação. Portanto, quando confrontados com o rumor difamatório, devemos lembrar do exemplo dos estoicos e permanecer firmes em nossa própria verdade. Devemos confiar na força de nosso caráter e nas boas obras que realizamos, sabendo que a verdade sempre prevalecerá no final. Ao resistir à tentação de nos deixarmos levar pela indignação e, ao invés disso, nos concentrarmos em viver de acordo com nossos valores mais elevados, estaremos seguindo os passos dos estoicos e vivendo de acordo com os princípios da virtude e da autenticidade. Assim, transformaremos o rumor difamatório em uma oportunidade para fortalecer nossa resiliência emocional e reafirmar nossa integridade diante das adversidades da vida, navegando com firmeza pelas correntezas da calúnia e emergindo mais fortes e mais sábios do que nunca. Reflexão de projeção. Dentro do complexo labirinto das interações humanas, deparamo-nos frequentemente com a reflexão de projeção, aquela crítica que, mais do que uma avaliação objetiva, reflete as inseguranças e os medos ocultos de quem a emite. Estes são os sinais reveladores de que alguém pode nutrir sentimentos de ódio e inveja em segredo, conforme nos ensinam os filósofos estoicos. Mas o que exatamente é essa reflexão de projeção? Como podemos compreendê-la à luz dos princípios profundos do estoicismo? Para os estoicos, refletir sobre a crítica significa enxergar além das palavras superficiais e reconhecer que, muitas vezes, a visão do outro é um reflexo distorcido de sua própria realidade interior. Imagine esta cena. Você recebe uma crítica severa de um colega de trabalho, mas ao analisar suas palavras com serenidade, percebe que elas revelam mais sobre as inseguranças e as limitações pessoais do crítico do que sobre suas próprias falhas. Este é o momento em que a reflexão de projeção se manifesta. No entanto, para o verdadeiro estoico, tais críticas não despertam ressentimento ou autodefesa, mas sim compaixão e autoconsciência. Eles compreendem que a verdadeira sabedoria reside em olhar para dentro de si mesmos e reconhecer suas próprias imperfeições, em vez de se deixarem afetar pelo julgamento alheio. Epicteto, o filósofo estoico, nos ensina: não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa.
Esta frase ressalta a importância de manter a calma e a serenidade diante das críticas, reconhecendo que nossa paz interior não deve depender da opinião dos outros. Portanto, quando confrontados com a reflexão de projeção, devemos lembrar do exemplo dos estoicos e cultivar a compreensão e a autocompaixão em nossas próprias vidas. Devemos reconhecer que a crítica muitas vezes reflete mais sobre quem a emite do que sobre quem a recebe. Ao olharmos para além das palavras superficiais e nos concentrarmos em nosso próprio crescimento e desenvolvimento pessoal, estaremos seguindo os passos dos estoicos e vivendo de acordo com os princípios da sabedoria e da autenticidade. Assim, transformaremos a reflexão de projeção em uma oportunidade para fortalecer nossa autoestima e nossa resiliência emocional, navegando com serenidade pelos espelhos da crítica e emergindo mais confiantes e mais sábios do que nunca. Cuidado com a adulação. Dentro do intricado tecido das interações sociais, é comum nos depararmos com a adulação, aquela forma sutil de elogio que muitas vezes esconde intenções obscuras e interesses próprios. Estes são os sinais reveladores de que alguém pode nutrir sentimentos de ódio e inveja em segredo, como nos ensinam os filósofos estoicos. Mas o que exatamente é essa adulação? Como podemos compreendê-la à luz dos princípios atemporais do estoicismo? Para os estoicos, discernir entre a genuína apreciação e a adulação interesseira é essencial para manter a integridade e a clareza de propósito. Imagine esta cena. Você é alvo de uma série de elogios exagerados por parte de um colega de trabalho, que parece estar tentando ganhar sua confiança ou favores. Por trás das palavras doces, você percebe um subtexto de manipulação e interesse pessoal. Este é o momento em que o cuidado com a adulação se faz necessário. No entanto, para o verdadeiro estoico, tais elogios não despertam orgulho ou vaidade, mas sim cautela e discernimento. Eles compreendem que a verdadeira grandeza não precisa ser anunciada aos quatro ventos, e que os verdadeiros amigos valorizam a honestidade e a sinceridade em vez de lisonjas vazias. Epicteto, o filósofo estoico, nos ensina: apenas os tolos preferem o elogio à crítica construtiva. Esta frase ressalta a importância de cultivar um senso crítico saudável e não se deixar seduzir pela lisonja fácil, que muitas vezes mascara intenções duvidosas. Portanto, quando confrontados com a adulação, devemos lembrar do exemplo dos estoicos e permanecer firmes em nossa própria integridade. Devemos confiar em nossa capacidade de discernir entre elogios genuínos e bajulações interesseiras, e valorizar aqueles que nos criticam de forma construtiva, em vez de nos enaltecerem sem mérito. Ao cultivarmos a humildade e a honestidade em nossas próprias vidas, estaremos seguindo os passos dos estoicos e vivendo de acordo com os princípios da verdade e da autenticidade. Assim, transformaremos a adulação em uma oportunidade para fortalecer nossa resiliência emocional e manter-nos firmes em nossos valores, navegando com sabedoria pelas águas turvas das interações sociais. Desvanecimento da amizade. Dentro do vasto oceano das interações sociais, às vezes nos deparamos com o desvanecimento da amizade, aquela sensação de distância que surge lentamente, à medida que os laços que antes nos uniam parecem se desfazer diante de nossos olhos. Este é um sinal revelador de que alguém pode nutrir sentimentos de ódio e inveja em segredo, como nos ensinam os filósofos estoicos. Mas o que exatamente é esse desvanecimento da amizade? Como podemos compreendê-lo à luz dos princípios atemporais do estoicismo? Para os estoicos, entender a natureza transitória das relações humanas é essencial para cultivar a serenidade e a aceitação diante das mudanças inevitáveis da vida. Imagine esta cena.
Você percebe que uma amizade de longa data está aos poucos perdendo sua intensidade. Os encontros se tornam mais espaçados, as conversas mais superficiais. Você se pega questionando o que aconteceu para que essa conexão tão especial se desvanecesse com o tempo. Este é o desafio do desvanecimento da amizade. No entanto, para o verdadeiro estoico, o desvanecimento da amizade não é motivo de amargura ou ressentimento, mas sim de reflexão e aceitação. Eles compreendem que as relações humanas são como as marés do oceano, sujeitas a mudanças constantes e imprevisíveis. Epicteto, o filósofo estoico, nos ensina: não há nada de permanente, exceto a mudança. Esta frase ressalta a importância de aceitar as flutuações naturais da vida e de não nos apegarmos excessivamente às pessoas ou situações. Portanto, quando confrontados com o desvanecimento da amizade, devemos lembrar do exemplo dos estoicos e praticar a aceitação e a compreensão. Devemos reconhecer que as pessoas mudam, as circunstâncias se transformam e que nem todas as amizades estão destinadas a durar para sempre. Ao cultivarmos a gratidão pelos momentos compartilhados e o respeito pelos caminhos individuais de cada pessoa, estaremos seguindo os passos dos estoicos e vivendo de acordo com os princípios da sabedoria e da serenidade. Assim, transformaremos o desvanecimento da amizade em uma oportunidade para praticar a desapego e a compaixão, navegando com serenidade pelas águas incertas das relações humanas e encontrando paz no reconhecimento da impermanência de tudo que nos cerca. À medida que exploramos os diversos sinais de ódio e inveja, em segredo à luz dos princípios do estoicismo, nos deparamos com uma compreensão mais profunda das complexidades das interações humanas, desde a máscara de indiferença até o desvanecimento da amizade. Cada aspecto revela uma faceta única da natureza humana e nos desafia a cultivar a serenidade, a compaixão e a autenticidade em nossas próprias vidas. Os ensinamentos dos filósofos estoicos nos lembram da importância de permanecer firmes em nossos valores, mesmo diante das tempestades emocionais que podem surgir em nosso caminho. Eles nos incentivam a encontrar a paz interior através do autoconhecimento, da aceitação das mudanças e do amor pela humanidade. Portanto, ao enfrentarmos os desafios das relações humanas, devemos lembrar que somos os capitães de nossas próprias embarcações, navegando com firmeza pelas correntezas da vida. Que possamos encontrar inspiração nos ensinamentos dos estoicos e cultivar a sabedoria e a serenidade necessárias para enfrentar qualquer desafio que possa surgir em nosso caminho. Por fim, gostaríamos de expressar nossa profunda gratidão a todos que nos acompanharam nesta jornada de reflexão e autoconhecimento. Agradecemos por sua presença, por suas contribuições e por seu compromisso em buscar uma vida mais autêntica e significativa. Que possamos continuar a caminhar juntos, compartilhando sabedoria e inspiração uns com os outros e encontrando força e coragem nas lições do passado para enfrentar os desafios do futuro.